Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus por estarmos aqui nessa noite com essa linda igreja. E dura coisa o pastor Felipe nos colocou nessa noite. Mas, como ele falou, não temas, tenho certeza que Deus já tem falado e vai continuar falando, tá bem? Já agradeço, né? E a gente não esperava aqui se encontrar com o pastor Severino. Sábado a gente já vai estar junto de novo, né? Outra ceia, né? Pastor Daniel Carlos, pastor Adelaide, também domingo tivemos com ele, também vimos alguns irmãos, não vou citar nome, mas eu já vi ali o presbítero Emanuel Martins, o presbítero Eduardo, que já tiveram lá na Ribeira. E como disse o pastor Felipe, Deus tem abençoado muito ali a Ribeira, para a honra e glória do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, vamos ler um texto da Bíblia Sagrada, da qual Deus colocou o meu coração nesta noite, e eu quero compartilhar com a igreja. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, a seguir. Desde o começo do culto, Deus tem falado, através de louvores e também através de textos lidos, e vamos prosseguindo, né, assim como Deus está querendo falar. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio e onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto como a sabedoria de Deus? O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Versículo 30 diz: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém? Também nessa noite eu vim acompanhado do meu pai, né? O meu pai que mora lá no Aloysio e já congregou aqui. A minha esposa não pôde vir, ela está se preparando ali, ajeitando as malas para amanhã a gente, pela manhã, retornar para o campo. Por esse motivo ela não me acompanhou, mas aprova a Deus a gente estar aqui. Meus amados irmãos, o texto do qual Deus falou no meu coração, do qual nós lemos, e eu lendo esse texto e escrevendo alguns assuntos que Deus tinha colocado no meu coração, eu me lembrei, uma certa vez, eu estava trabalhando ainda com o pastor Alessandro em uma cidade, e chegou um irmão novo convertido, e ele estava muito atribulado, né? E ele questionando comigo, ele disse: James, eu vim aqui, vou conversar contigo, vou conversar com o pastor Alessandro, e quero sair da igreja, eu vou para outra igreja, porque eu vi que a igreja ela não é a mesma.
Aí eu disse, mas como assim? Não, ela não é a mesma de antigamente, e eu sei como é que era. Aí eu disse, irmão, vamos fazer assim, você vai ler 2 cartas que Paulo escreveu, depois que você lê, a gente conversa de novo. Aí ele era muito amigo meu, muito próximo. Aí quando ele leu, ele disse, realmente, todas as igrejas têm problema. E ele voltou e continuou congregando, né? Então, Paulo, ele escreveu a carta aos Coríntios, né? Todos nós somos sabedores que Paulo, ele escreveu para resolver alguns problemas. Eu creio que a carta aos Coríntios era uma igreja problemática, mas qualquer assembleano, qualquer crente pentecostal, ele queria ainda congregar na igreja dos Coríntios. Por quê? Porque era uma igreja pentecostal, uma igreja que tinha os dons espirituais, mas precisava da palavra, precisava da mensagem da cruz, para que viesse a alinhar. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, ele começa a sua carta dando graça a Deus e dizendo, e chamando a igreja de Deus, né? Que era um povo santificado, ou seja, era um povo escolhido por Deus para glorificar e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tinha alguns problemas no meio da sua igreja que estava impedindo da igreja crescer. E qual era um dos problemas? Um dos problemas era a falta de comunhão dos irmãos. Um dizia que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, e outros diziam que era de Pedro. E assim ninguém se entendia, né? Um sempre estava, por quê? Porque ele já vinha de uma linhagem de sempre adorar homens, né? Uns achavam, né, Paulo de uma forma, grande pregador, Apolo muito eloquente, e Pedro era aquela linha religiosa, judaica, enfim, cada um, e tinha o outro grupo também, né, que era de Cristo, aquele que não precisava de pastor, não precisava de líder, e aí ficava muito complicado. E alguns problemas também, a igreja de Corinto, alguns já conhecem, sabemos que tem, né, pastores, estou pregando para pastores, para líderes, professores, sabes que era uma igreja que vinha de uma raiz muito moralmente destruída, famílias totalmente que não tinha a mínima estrutura, mas através do evangelho eles iam crescendo, e para isso era preciso trazer uma palavra que iria mudando o caráter deles e a estrutura familiar deles. E Paulo, ele deixa isso bem claro, quando ele diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Ou seja, a palavra, ela vem para transformar a vida das pessoas, né? A palavra, ela é poder para transformar, não só no movimento. Sabemos que somos pentecostais, acreditamos no batismo com o Espírito Santo, no mover do Espírito Santo, mas o verdadeiro poder é quando ela entra no nosso coração e vai mudando o nosso caráter, e o nome do Senhor vai sendo glorificado através do nosso testemunho perante a sociedade. Era isso que Paulo queria explicar. Paulo queria dizer, olha, não importa aqui quem vai pregar, né? Muitas vezes aqui em qualquer outro lugar, sabemos que existe isso também. Dependendo de quem for pregar, vai vir uma multidão. Dependendo de quem vai cantar, vai ter uma multidão que não vai caber nessa igreja. Mas Paulo, ele estava dizendo, o importante não é quem vai pregar, o importante não é a eloquência, o importante é Cristo, é Jesus Cristo aparecer, no evangelho de Cristo aparecer em nossas vidas. Por quê? Porque quem morreu por mim, por você, nessa noite, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi apóstolo, foi Jesus Cristo de Nazaré, como já foi cantado aqui nesta noite. Então precisamos entender, versículo 13, Paulo deixa bem claro, que diz, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou foste-vos batizado em nome de Paulo? Nós descemos as águas para participar do pão e do vinho no nome do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar de Cristo. Em segundo lugar, porque a loucura da cruz. Que loucura é essa? Para os filósofos, e é uma carta muito atual, porque muitas vezes a gente pregar esse arrependimento de pecado,
A gente pregar a mensagem da cruz, que Cristo, o homem, desceu do céu e foi crucificado para levar os nossos pecados para os acadêmicos, para os doutores, para os governadores, para as pessoas que são cultas, inteligentes, entre aspas. Isso é uma loucura, mas o texto deixa bem claro que é poder de Deus para a todo aquele que crê. É poder de Deus, porque um dia nós ouvimos essa palavra, não importa onde foi. Outro dia desse eu estava lá na capital e andando ali pelas ruas de João Pessoa, eu chorava, porque eu me lembrei que um dia pela madrugada chegou duas irmãs e entregou um panfleto ali e dizendo: hoje Deus está fechando a tua cova, mas volta para o caminho do Senhor, porque eu tenho uma grande obra para contigo. Naquele meu momento eu brinquei com aquela mulher, eu disse: mas tem tantos aqui pior do que eu. Mas aí daqui a pouco ela orou e ela disse: o negócio de Deus é contigo. E hoje eu agradeço a Deus, porque Ele me escolheu, eu me entreguei para Ele, estou aqui pregando a palavra de Deus. Ou seja, a cruz representa a morte de Cristo para salvar a minha vida e a tua vida, e nós não podemos parar de pregar esta palavra. Muitas vezes nós queremos trazer palavras impactantes, palavra que mexe com o ego, palavra que às vezes as pessoas até recebem, né? Porque quem é que não gosta de promessa? Mas a maior promessa que Cristo nos traz é a promessa da salvação, e que um dia a igreja, ela vai subir para morar com Ele no céu. E Paulo, ele mais tarde, ele dá testemunho disso. Paulo, quando ele estava à beira da morte, aos caminhos, né, de ser morto, ele diz: Timóteo, eu fui blasfêmio e perseguidor. Eu persegui, mas a graça de Deus, o amor de Deus me alcançou. Ele me colocou, ele me escolheu para o ministério. E eu sou um dos principais pecadores. Ou seja, não deixa de pregar esta palavra. Essa palavra de arrependimento, essa palavra de amor, essa palavra de graça, que nós não merecemos estar aqui, mas foi a graça dele que nos escolheu. Foi ele que nos tirou de um charco horrível de lodo e colocou cânticos novos sobre a nossa boca. E eu acho interessante que Deus, Ele procura escolher as pessoas mais simples. Perceba que, principalmente no meio assembleano, né, a gente nunca vai ver governadores, presidentes, né, possa ser até que apareça no período de política, mas no dia a dia, carregando cadeira para fazer culto, carregando caixa de som para fazer culto, saindo entregando panfleto, indo para a campanha de oração, vindo para o matutino, para o ciclo de oração, você não vai ver. Ele vai escolher pessoas simples, que nem eu e que nem você. Uns saíram da feitiçaria, outros saíram das cachaças, outros estavam lá no leprosário, na beira da morte, mas Deus te escolheu e te colocou aqui nesta noite para adorar e louvar o nome dEle. Então, precisamos entender que Deus, Ele pega as pessoas simples, humildes. Humilde de quê? De coração, aqueles que abrem o seu coração para receber a sua palavra. E a partir do momento que essa palavra vai entrando nos nossos corações, ela vai abrindo caminhos. Assim disse o profeta Isaías: eu irei adiante de ti, e irei endireitando todos os caminhos tortos. Quantas das vezes, há 18 anos atrás, em ciclo de oração, eu entrava por essa igreja aqui e ficava ali, lá atrás, porque não tinha uma identidade, não tinha um documento, não tinha uma direção, mas muitas vezes no ciclo de oração, aqui e acolá, Deus falava, e daqui a pouco Deus foi aplanando, abrindo caminhos, e estamos aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo. Era justamente esse evangelho que Paulo estava dizendo aos coríntios.
Porque talvez hoje, na nossa fraqueza, na nossa incredulidade, quando a gente vê uma situação até dentro da nossa própria família, é um drogado, é um viciado, é um canceroso, é uma pessoa que é muito idólatra, não, esse aí já não tem mais jeito, esse aí é um prostituto, esse aí não tem mais jeito. Mas Paulo disse, essa é a igreja de Deus. E Paulo estava falando para crente. Paulo não estava falando para os crentes, estava falando para os crentes. Paulo estava dizendo, vós sois santos, vós sois separados, vós sois escolhidos, para que o meu nome venha a ser glorificado através de vocês. Por quê? Porque vós sois chamados para glorificar o nome de Deus. Eu sou chamado para que o nome dele venha a ser glorificado através da sua igreja. Então, a igreja de Corinto, eles tinham a facilidade de ser soberbos, né? Se inflar. Mas Paulo disse, olha, lembra que muitos devassos, idólatras, adúlteros, sodomitas, esses não vão herdar o reino de Deus. E tem alguns que têm sido lavados com sangue, santificado, mas haveis sido justificado no nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando a gente achar que é alguém, quando a gente querer crescer, quando a gente achar que já está crescendo, lembre de onde Deus te tirou, lembre de onde você saiu, porque você não saiu só, foi Deus que foi lá e te tirou. Você era, eu sou, você. Todos nós aqui não merecíamos estar aqui, nós éramos miseráveis pecadores, mas a graça de Cristo nos alcançou. E aquelas pessoas eram muito soberbas, ficava questionando, brigando, e assim eu acho que aqui não tem, mas por onde a gente passa tem, né? Cada um tem sua opinião. Cada um quer estar certo, cada um quer, não, eu gosto de fulano de tal, porque fulano prega melhor, eu gosto de fulano de tal, porque fulano é assim, eu gosto de ciclano, porque fulano... Meu irmão, coloca Cristo na frente, e Cristo vai moldando a minha vida, a tua vida, a vida de cada um dos irmãos. Antes da gente trazer contenda, problema para a igreja, precisamos apresentar a causa de cada um em Cristo Jesus. E Paulo, para concluir o capítulo 1, ele deixa 4 pontos importantes para a igreja. Ele diz, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para vós sois feito por Deus sabedoria. A sabedoria aqui é diferente da sabedoria aí fora. Tem muitas pessoas que é PhD, nada contra, que temos que estudar mesmo, mas não tem temor a Deus. Ele rasga, se der uma Bíblia a ele rasga, ele debocha do crente. Certa vez eu estava na cidade de Cubati, morava lá, e eu me lembro de um senhor, que eu dei um panfleto a ele, e ele amassou o panfleto, e pisou. E aquele mesmo senhor, não que eu orei por aquilo ali, mas aquele mesmo senhor, com tanto dinheiro que ele tinha, com tanta coisa que ele tinha, foi morto nas ruas de Cubati. Uma pessoa veio e tirou a vida dele. O que adiantou tudo isso? Aquela soberba, aquela ganância, a avareza. Mas o simples, o humilde, ele recebe a palavra, ele aceita Jesus, e ele vai caminhando em sabedoria, obedecendo a Cristo, de fé em fé, até a volta dele. Em segundo lugar, Paulo diz, em Cristo Jesus, nós somos justificados. Ou seja, a gente tinha muito pecado, ao ponto que ia caminhando para o inferno. Mas Deus lá do céu, Ele olha uma humanidade perdida, Ele diz, eu vou enviar o meu filho. E quando Ele olha para mim, para você, Ele olha para o filho dele, lá na cruz do Calvário, sendo humilhado, pisado, lapidado,
Mas ele disse lá em João capítulo 19, versículo 30, está consumado. Chegamos aqui nessa noite sem nenhuma dívida, porque Ele pagou, Ele nos justificou na cruz do Calvário. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação. Aqueles que andam no segundo o Espírito, se nós andarmos no Espírito Santo de Deus, se nós andarmos segundo a vontade de Deus, nenhuma condenação há. E se você vier pecar, você tem um advogado fiel para lhe defender. Em segundo lugar, em terceiro lugar, Ele nos santificou, Ele nos separou, Ele nos escolheu para fazer uma grande obra. Não foi uma pequena obra, não. Foi uma grande obra. Aonde você estiver, você pode fazer uma grande obra. Aonde tiver um coração vazio, é um campo missionário. Não precisa você dizer, eu quero ir para a África, eu quero ir para o Japão, eu quero ir para... Não, você pode fazer a diferença no seu trabalho, na universidade. Eu posso fazer a diferença onde eu estou lá na Ribeira, por onde eu passar. Porque eu fui escolhido, eu fui separado, eu fui tirado do mundo de pecado, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Isso não foi eu, isso foi Jesus Cristo que nos tirou. Então Paulo estava dizendo, a glória aqui é só para Cristo. Paulo poderia dizer, eu sou poliglota, eu sou mestre, eu sou doutor. Mas ele não dizia, ele disse, nada vem de mim, tudo vem dele. Uns têm muito, outros têm pouco, mas tudo é dele. Vai glorificando, vai adorando a ele. Em quarto lugar, ele nos fez redenção em Cristo. O que é redenção? Um dia eu estava preso, e eu sei muito o que é isso. Porque eu sei de onde é que Deus me tirou, pastor Daniel. Eu sei de onde é que Deus me tirou. E eu sei o que é uma pessoa presa. Eu sei o que é uma pessoa ir dentro de um carro e ir lá alguém ir lá e arrancar das mãos das autoridades. Eu sei o que é uma pessoa pagar muito dinheiro para adquirir a sua liberdade. E achar que tem muito dinheiro e diz, não, eu quero sair hoje e ali for lá e a força e tirar. E daqui a pouco aquela pessoa ganhar a sua liberdade à força. Eu sei o que é um presídio estar arrodeado e daqui aquele muro cair. E os presos, uns fugir e outros morrerem naquela fuga. Mas essa redenção aqui é diferente. Essa redenção aqui, ainda eu estava pregando isso aqui domingo, ali com o pastor Adelaide. Essa redenção aqui, ela trabalha dentro dos nossos corações, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Mas como assim, pastor? Paulo, ele está preso, algemado, chicoteado, sofrendo lá no tronco. Meia-noite, Paulo e Silas estão cantando e ó. E a Bíblia diz que as muralhas do presídio o carcereiro disse, eu vou me matar. Ou seja, segundo a lei, ele não queria deixar a família dele sofrer. Então eu vou me matar porque a minha família também não sofre, porque podia ser penalizado. Aí Paulo lá de dentro diz, não faça isso, porque ninguém aqui fugiu. Mas por que não fugiu? Porque o que eles estavam ouvindo e recebendo era muito melhor do que ele tinha lá fora. Eles poderiam pensar, lá fora eu posso matar, eu posso roubar, eu posso fazer tudo, mas o que está vindo de Paulo é muito melhor. O que está vindo de Paulo traz alívio para a minha alma, o peso do pecado está indo embora, aquilo que está me amarrando, os demônios que estão me assolando, está indo embora. Por quê? Porque esses homens aí que estão presos, eles estão chicoteados, mas eles estão cantando, eles estão pregando a palavra de Deus, eles estão pregando a mensagem da cruz, eles estão dizendo que um Deus morreu pelos nossos pecados. Aí vem a pergunta mais importante: o que é que faremos nós para ser salvos?
Só crer. É só se entregar para Jesus. Não importa o teu problema. Não sei se é judicial, se é físico, se é familiar. Só basta se entregar. E Ele está pronto para te abraçar. Vai ser estreito, vai ser doloroso. Eu não vim aqui para dizer que vai ser fácil. Eu vim dizer aqui que vai ser estreito, vai ser doloroso. Mas Ele é poderoso para endireitar os caminhos. Ele é poderoso para resolver o que tem na frente, mover as pedras e o nome dEle ser glorificado. Porque o Evangelho da Graça não dá espaço. Não dá espaço para nós se achar que somos alguma coisa. Hoje a gente vê isso, eu vejo o pastor Daniel, o pastor Severino e os demais pastores que estão na minha retaguarda. Hoje a gente vê tanta coisa. Jesus pregava para uma pessoa, hoje pessoas não querem pregar nem para 100. Eles têm dificuldade se disser que é uma igreja pequena. Mas se for uma grande, eles querem vir. E se for uma pequena, eles dizem até que foi Satanás que está levando eles. Parece que vai na contramão. Isso não é só para os pregadores, não. Isso é para quem dirige congregação. Para quem dirige ciclo de oração. Porque se for para aquele trabalho pequeno, a gente é melhor do que Jesus? Não. Jesus pregou para um, e o nome dele foi glorificado. Vidas foram libertas, vidas foram transformadas, porque ele estava preocupado era com a alma. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu me lembro muito bem, eu estou vendo aqui o irmão, e eu vi o pastor Severino falando, todos falando, e eu me lembro muito bem, lá em Cabaceiras, da outra vez que eu morei lá em 2015, pastor Severino, tem uma visita, tem certas visitas que fica marcado no nosso coração. Um irmão me chamou para fazer uma visita lá no lugar chamado Açude da Onça. Na época passou quase 10 anos sem chover. Não tinha água. E haja andar de estrada dentro, eu já estava murmurando, reclamando. Quase 40 quilômetros de estrada de chão. E eu cheguei numa casa simples, levei a minha esposa e algumas irmãs. E entramos na casa. E daqui a pouco lá veio um senhor. Naquela época da seca, eles queimando aqueles... chique, macambira para dar de comer ao gado. Ele chega, vinha preto, de tanta tina. Mas ele com tanto amor, ele disse, irmãos, fica aqui à vontade, que eu vou aqui pegar minha esposa, fica à vontade aí. E ele muito alegre, um senhor muito alegre. Todo muito simples, mas recebeu a gente como se estivesse recebendo Jesus. E eu fiquei meio assim, eu digo, rapaz, aqui tem um mistério de Jesus aqui nesse lugar. Porque todas as visitas não é daquele jeito, não. Tem deles que nem recebe. Daqui a pouco aquele senhor vem com a sua esposa nos braços. Ela sem as duas pernas. Colocou na sala. E a gente começou a cantar, as irmãs começaram a cantar hinos, e daqui a pouco dispararam em línguas estranhas, e aí Deus tomou de conta da casa, o nome do Senhor foi glorificado, e daqui a pouco oramos, e eu disse, vocês querem aceitar Jesus? Ele disse, não. Vocês querem se voltar para Jesus? Não. O problema é que já faz 2 anos que não tinha quem cantasse o hino da harpa cristã. Não tinha quem pregasse a palavra de Deus para nós, porque aqui é tudo longe, a minha esposa está nessa situação, e a gente não tem como ir para a igreja. E muitas vezes a gente perde esse contato, a gente vê tanta coisa, é tão atual esse texto, é tão atual. A gente vê pessoas aí, hoje, chega na igreja, eu sei que aqui acontece também, não vou ser hipócrita dizer que aqui não acontece, todo mundo acontece, eu vou para cá, eu tenho o meu telefone, aí daqui a pouco, não, eu não quero ouvir o pastor Felipe, eu não quero ouvir o pastor fulano, cicrano, eu não quero ouvir o pastor, eu quero ouvir igual aquele que eu assisti no YouTube o dia todinho. É assim ou não? É. Mas no nosso dia a dia é diferente.
No ciclo de oração, você pedir sua oração pelo seu filho que está drogado é diferente. Você pedir para que Deus possa abrir a porta de emprego sobre a sua casa é diferente. Você chegar aqui para Deus abrir a porta da salvação sobre a sua família é diferente. Você está tendo contato físico entre cada um e fazendo o nome do Senhor sendo glorificado. Fomos chamados para falar desse evangelho e fazer o nome dele ser glorificado em todos os lugares da terra, aonde você for. Se não perca a oportunidade. Ouvimos uma palavra esses dias, acho que foi segunda-feira. Não perdemos a oportunidade. Me lembro de uma vez que estava indo para Picuí. Eu tenho um menino que é especial, a irmã Severina ali conhece. É meu enteado, criei ele desde pequeno. E eu me lembro que eu morava na cidade de Sossego. E na época não tinha carro. E a prefeitura disponibilizou uma viatura, uma ambulância. E era só para ele, porque às vezes ele se agitava. Mas a irmã Josa ligou para mim e disse: James, tem como meu pai ir? Porque só tem esse médico, esse neurologista, e é para atender ele, e se não atender, meu pai está muito mal, a gente não sabe o que é que ele tem. E eu ia com vocês, a gente vai tudo junto. Eu disse, e a gente vai agora. Vamos orar para o Rafael, porque ele é meio grandão, e ele não fica bravo, porque a gente só perto de Rafael fica com medo. Mas ele é tranquilo. Mas ele nunca bateu em ninguém não, é só o jeito dele. Aí, só que quando a gente chega lá, dentro da ambulância, a gente começou a cantar os hinos da harpa cristã. Foi na cruz, foi na cruz. E fomos pregando, cantando. Quando chegou perto de Picuí, eu perguntei ao pai dela. Preguei a palavra, eu disse, o senhor quer aceitar Jesus? Ele tirou o chapéu, como aquele bom católico, né? Tira o chapéu. E disse, quero se entregar para Jesus. Foi lá do neurologista, o neurologista mandou de imediato para João Pessoa. Quando voltou de João Pessoa, já voltou para a glória de Deus, porque foi salvo, aceitou a Jesus e foi morar no céu. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.